RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Farto, né? E uma pessoa extremamente simpática, agradável, e essas coisas da vida que nos trazem essas tristezas como essa que o Beto nos deixou. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, Raul. Quero saber do Raul como é que os treinadores encaram. Deu uma de Celso Roth ontem lá, o Renato jogando para cima, né? Jogando para cima do. Se fosse outro, não sei. Paulo Matos. Quero saber também como é que os jogadores reagem diante do. Ou só o Renato que tem capacidade de fazer isso aí publicamente. E nosso companheiro, jornalista Fábio Betti, hoje com uma elegância de fazer inveja a qualquer um. Foi ao gerente de banco hoje? Eu estou tentando fazer um vale aqui na televisão. Bom, para você participar do nosso Dois Toques, você nos acompanha pelos nossos canais 24 524 da NET, mas também por todas as nossas plataformas digitais, pelas nossas redes sociais. Você tem ao vivo e também participa, interage conosco, fazendo o programa conosco, né? Através do nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, o nosso Facebook, o nosso site www.rdctv.com.br e pelo nosso WhatsApp, que você manda sua mensagem também, fazendo sua crítica, sua pergunta, enfim, interagindo conosco e fazendo o programa. Através do 998 15 9990. 998 15 9990. Nosso Dois Toques para a CIBER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, nossa força é tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. Era indispensável uma vitória do Grêmio, né? O Raul, Paulo e Fábio. Mas antes disso a gente pode analisar um pouquinho, né? Nós estamos em intervalo de jogo lá no Beira-Rio e o Inter vai empatando 0-0, um jogo que se projeta aí, a exemplo que se fazia ontem com o Grêmio também, né? Ou seja, 3 pontos, né? E o Inter encontrou algumas dificuldades nesse primeiro tempo aí. A gente acompanhava ali, tu mais especificamente, né, Paulo? Tem a oportunidade de gol que o Inter não criou muito. O D'Alessandro no banco, talvez até entre nesse segundo tempo agora. O Inter está tendo muita dificuldade. O Lisca é um treinador inteligente, né? É um treinador que sabe a maneira de jogar. O Ceará vem crescendo com ele dentro da competição. Se não está conseguindo alguns resultados, mas está numa evolução técnica e tática. Então o Inter vai ter muita dificuldade, porque não está sendo efetivo, está criando pouco, e isso aí está proporcionando ao Ceará uma tranquilidade maior dentro do jogo. 1 minuto a gente está acompanhando aqui, 1 minuto e 30 do segundo tempo. O Inter até teve uma situação, oportunidade através de um escanteio agora. Mas o Internacional projeta, né? Projeta 3 pontos aí nesse jogo contra o Ceará, que é nada mais nada menos que o lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio também projetava esses 3 pontos, né? Raul, Fábio e Paulo Matos no jogo de ontem, né? Deixou escapar. Projetava, o Grêmio mostrou, pelo menos nos primeiros minutos, né? Tomou o gol, obviamente, mas é o estilo do Grêmio jogar, né? Que é posse de bola, domina o adversário, mas está faltando a jogada que define, né? O Grêmio tentou durante todo o tempo, né? Se viu um Grêmio muito mais pressionando a equipe do Vasco do que o contrário, né? E o Renato, né? Tu já antecipou isso ali nas tuas primeiras colocações, né, Cadu? O Renato, na verdade, ele faz aquilo que o sujeito que trabalha com o futebol, em determinado momento, tem que fazer, né? Tu tem uma certa dinâmica de trabalho, uma certa postura, mas se tu quer romper barreira ou quer mudar um status do grupo, né? E o Paulo Matos trabalhou e trabalha dentro de campo, sabe disso, tem que também tomar atitudes diferentes, né? Não adianta usar sempre os mesmos expedientes, sempre os mesmos argumentos de explicação, de derrota ou com o seu grupo. Tem uma hora que tem que chutar o balde mesmo. Tem que mas a tem questão que de chutar o balde, mas mudar para criar o fato. A questão de chutar. Claro que na realidade o Renato é um técnico diferenciado de todos os outros. Eu não tenho dúvida nenhuma se
se fosse um outro técnico ontem, que tivesse tomado a postura, tomado a posição do Renato, eu nem sei, né, como é que os jogadores reagiriam de outra maneira e diria até mais, a situação ficaria perigosa em relação ao cargo. Mas o Renato é uma entidade dentro do Grêmio, né? Como foi como jogador, tu sabe melhor, até porque convivesse com ele, o Paulo também, como ex-jogador, o Paulo teve ex-jogador do Grêmio, do Inter também, mas ele é uma entidade. O Renato nunca vai ter a culpa de nada. Eu acho que ele errou ontem. Errou. Ele deu, no final do jogo, ele deu uma de Celso Roth, botou pra cima do jogador. E durante o jogo, ele deu uma de Abel. Encheu de atacante, encheu de atacante. Agora deixa eu fazer uma colocação. Por que tu tá fazendo a tua análise? Porque é normal que se espere que o técnico faça aquela entrevista política, defendendo o grupo e tentando esconder, eventualmente, amenizar a situação, para depois, na semana, trabalhar aquele negócio. O Renato, ele é diferenciado exatamente por esse aspecto. Tem uma hora que ele chuta o balde e coloca mas o tudo que bem, tem que colocar. tudo bem, mas eu não sei Tem que criar fato novo. Por isso que ele é vencedor. Não é à toa que ele é vencedor, porque provavelmente ele usa esse expediente lá com os atletas dele também. Ele tem essa entidade, por ser uma entidade dentro do Grêmio, por tudo que ele conquistou, por tudo que ele fez pro Grêmio, o Renato nunca vai ter culpa de nada. Sempre vai sobrar para a direção, vai sobrar para os jogadores. O Renato sempre vai ser isento pela torcida qualquer coisa que aconteça. Só que eu acho que e posso até entender isso aí, se ele tenha conversado com os jogadores e tudo aquilo que ele disse publicamente ele tenha dito dentro do vestiário. E eu acredito. Por quê? Porque após a coletiva dele, e aí questionado, os jogadores, que foi o caso do Léo Moura e o caso do Ramiro, não concordaram com a declaração dele. Não concordaram que faltou empenho, que faltou competitividade, não concordaram com isso. As críticas foram absolutamente direcionadas e acho que bem direcionadas. Eu tenho ouvido tanta coisa desde ontem, da crônica esportiva, coisas com muita propriedade, mas um exacerbo, um exagero. Onde o Grêmio jogou mal? O Grêmio conseguiu se corrigir, tomou um gol numa contingência bastante esquisita. E depois disso, o sinal dos tempos, né? Cadê a tal da alma castelhana do Grêmio, a tradição do Grêmio de guerreiro, de marcador e sair na bola? O Grêmio jogou absolutamente em cima do Vasco da Gama, que traz contra 10, historicamente. Contra 10 quase toda a partida. Não tinham só as duas linhas de 4 e mais o que sobrava fazendo o entremeio das linhas. Não tinha espaço para as articulações. Onde houve a tentativa do Grêmio articular com 3 jogadores, com o Luan de um lado, com o Douglas centralizado e com o Ramiro fechando pelo lado para abrir o corredor para o Marinho. Três jogadores armando o Grêmio, com os atacantes tentando, o Everton aberto de um lado e o Marinho jogando do outro. O que diferente que poderia ser feito? Eu entendo que a crítica foi direcionada ao Luan e ao Léo Moura, que foram os dois únicos jogadores que, na situação em que se... Por isso que eu acho que foi administrado, mais do que isso ainda, porque teve o respaldo da direção. O Beto Guerra... Né? O Luan quer sair na janela, é isso? Até tuitou após o jogo, né? Que o Grêmio foi um horror. O Grêmio não, eu não vi o mesmo jogo. Dito pelo próprio diretor de futebol. Pelo próprio diretor de futebol. O Grêmio saiu para armar atrás. Mas é óbvio. Exatamente. Alguma coisa que sentiu no vestiário que tinha que dar o choque. Mas é claro que tem alguma. Isso aí é evidente. Vocês perceberam que 10 dos jogadores que entraram em campo, começando com o time que começou e as substituições correram? Ou seja, a crítica de apatia só pode ser a 2 jogadores, só pode ser o Luan e o Léo Moura, exclusivamente. E o Grêmio jogou mal. Onde que o Grêmio jogou mal? As tentativas que foram feitas, elas podem ser criticadas. O que o Cadu está colocando é verdade. Eles jogaram com... Foi 60 minutos ou 63 minutos que o Grêmio jogou com um jogador a mais. Não, tomou um gol aos 3, 4 minutos. E jogou contra 10 praticamente a partida toda. E outra coisa, e o Vasco estava recheado de meninos também. Se for ver, o Vasco está com 3 ou 4 meninos. Paulo, uma linha na pequena área e a outra na frente da grande área e um jogador ali no meio das duas. Onde é que o Grêmio ia articular? Botou 3 articuladores e 2 abertos, 2 atacantes de área. Aí que o Grêmio precisaria do quê? De uma individualidade do Everton,
da individualidade do Luan. Do Marinho, eles tentaram. Individualidades que não aconteceram. Não aconteceram. Tentaram. Exatamente. Não aconteceram. Porque Tentaram. se tu vai falar hoje assim, ó, o Grêmio fez uma grande contratação que todos nós achamos, e ainda que foi o Marinho, mas pelo jogo de ontem, com um jogador a menos contra o Vasco, ele não acrescentou quase nada. Furar bloqueio de dois. Furar o bloqueio do teu marcador e dois na sobra. O que chama mais atenção... Eu achei vergonhoso o jeito do Isso jogo não do Vasco pode ser jogar. dado só por uma partida. Né? Porque o Grêmio vinha de uma grande partida contra o Atlético Mineiro. Que existe alguma coisa... Mas faltou um jogador fundamental pro Grêmio. Não, faltou dois. Um já tu não tem mais. Tá. Né? Que é o Arthur. Tu tem o Maicon, a saída de bola, que tu não teve. O Aí- Cortez também, ali do lado. Que por incrível que pareça também... E o Marcelo fazia Oliveira mal. estava mal. Não, tanto é verdade que ele substituiu com 30 minutos no primeiro tempo. Mas o que Raul... chama mais atenção... Vem cá, vocês como jogador, sabe? Ele deu o recado. Se não correr, vou tirar com 10, 15 minutos no primeiro tempo. Isso foi dado o recado para alguém. Mas aí... Não, foi dado o recado para alguém, Paulo. Claro que foi. Isso foi. E eu, no início do jogo, eu achei também que o Everton estava dispersivo. No início do jogo. Ele recebia... Não, o segundo tempo dele foi muito bom, mas no início do jogo dele, não. E outra coisa, o Marcelo Oliveira, há quanto tempo ele não joga uma partida? Sim. Não, e agora... É óbvio que ele ia ter dificuldade. E agora ele ficou caracterizado que ele não serve nem para reserva, né? O Grêmio foi buscar esse lateral, o Juninho Capixaba. Quer dizer, como é que o jogador vai sentir? Pô, que chegou hoje à tarde, inclusive, a Porto Alegre. Quer dizer, pô, não sou nem para reserva. Não vai. Aí essa tá a explicação, não, que ele vai jogar como zagueiro, vai ser uma alternativa como zagueiro. Não, o jogador tem que sentir. Né? Mas vamos ver essa coletiva do Renato, a gente poder analisar com mais detalhe, em cima do que foi a coletiva do Renato, essa polêmica coletiva do Renato aí, né? Você acha que o Grêmio não conseguiu a vitória hoje? Porque eles tinham sido alertados no vestiário, eles mesmo do jogo, que o Vasco vinha para competir. Ele vinha com vontade de ganhar o jogo. Isso alertei eles várias vezes. E na cabeça de um ou outro, essas palavras não entraram. Então, quando eles acordaram, esses 3 ou 4 jogadores já estavam 1-0. E eu já tinha dado o exemplo do jogo de ontem do Flamengo com o Botafogo, que com 5 minutos já estava 2-0. Então, no momento que você entra em campo, sabendo que uma equipe vai competir muito, até pela situação que ela vive, pela cobrança que está tendo, você no mínimo tem que competir. E nós não competimos. Então, você falou que nós dominamos o jogo, criamos, nem sequer empatamos. Nós não merecemos nem empatar o jogo hoje. A verdade é essa. Os méritos todos foram da equipe do Vasco. E merecidamente o Vasco ganhou, mesmo com um homem a menos. Essa que é a realidade. O jogo, você não pode achar que as coisas vão cair do céu. O jogo, num clube grande como o Grêmio, como a minha equipe é acostumada a ganhar, joga para ganhar, ela tem que competir todos os jogos. E não em determinados jogos ou determinados momentos do jogo. Então, até os 15, 20 minutos de jogo, a minha equipe praticamente, não eram todos, mas alguns, não tinha entrado em campo ainda. Então, a gente não pode lamentar, a gente tem que aprender com os erros. Essa foi a cobrança que eu já tive com eles no intervalo do jogo, a gente tem que reconhecer o adversário. Então, não adianta a gente falar, nós criamos, nós tivemos 70% de posse de bola, 72%, dominamos, o Vasco só fez o gol. O Vasco ganhou o jogo merecidamente. Merecidamente. Essa que é a realidade do jogo. Tá aí então a coletiva do Renato, essa que está gerando discussão até hoje em relação a isso. Mas se entende, né? Eu acho que foi mais específica talvez aí em relação ao Luan, ao Everton, que também não conseguiram. Eu não sei também, e que eu não posso acreditar. Mas tu ouve o dia inteiro hoje, né? Assim, ó, que o Renato fritou o jogador. Isso aí não significa Não, fritar. eu não digo. Sendo do Renato, não é fritar. Se fosse outro, Paulo, se fosse qualquer outro treinador, tu ia aceitar ouvir isso aí do treinador? Tu ia ficar na boa? Tu ia ficar de boa? Não, tudo bem, ele disse isso aí. Hã? Não. Vamos deixar, vamos separar bem o que significa o Renato. Como eu disse, o Renato é uma entidade para o Grêmio. Se fosse qualquer outro treinador. E aí vocês, como jogadores, ouvissem isso do técnico. Mas por isso que o treinador tem que ser uma figura com uma moral para fazer a mudança de rumo, eventualmente até em entrevista. Nada como tá ganhando, né?
A ele é permitido isso. Agora, não A elimina... ele é permitido isso. Agora, a ele, Renato. Cadu, não elimina, aí eu vou fazer a crítica ao Renato. Não elimina, o Grêmio vem enfrentando esse tipo de situação que as equipes adversárias colocam, como o Fábio falou, 2 linhas de 4, ou colocam uma linha de 6, uma linha de 3, 4, e assim montadas defensivamente, partido até do Grenal lá com o Internacional, que o Internacional se fechou. O Grêmio tem enfrentado essa situação. Aí sim o Renato não descobriu uma forma alternativa de furar esses bloqueios. E o Luan não encontra seu espaço em campo, Raul, que é justamente flutuar entre essas 2 linhas, ou dependendo da configuração. Mas tu tem que flutuar com velocidade. Se tu flutuar lentamente e se troca de passe lento, tu não vai nunca surpreender o adversário. Mas se tu for ver o jogo do Vasco, na realidade ele nem flutuou, ele se escondeu. Ele não jogou? Não, ele veio aqui atrás. Não, fechou. Fechou e o Grêmio não tem válvula de escape, não tem uma situação diferente. É um jogador diferenciado que não apareceu. Aí não apareceu. O Luan não rende. O Maico fora. Pô, não, eu até posso entender. A gente tem os gols aí, vamos rodar os gols enquanto a gente vai falando aí, né, sobre essa derrota do Grêmio ontem. Eu posso entender que o Luan, o Everton não tiveram uma grande participação, porque a bola também não chegou até eles, porque tu não teve... Olha aí, esse foi o gol, né? É um gol, aquele gol estranho, né? Aquele gol que... Como se diz, o gol de xiripa, né? Dava para reverter, né? Mas é lógico que dá para reverter. Um gol a esse minuto, a esse tempo aí do primeiro tempo, quer dizer, depois o Vasco, 2 minutos de jogo, imagina, 2 minutos de jogo. Aí depois tu fica com o adversário com 10 homens. Tudo bem que o Vasco saiu atacando o Grêmio, ele tomou a iniciativa do jogo, né? Mas depois, com 10 homens, ele se posicionou com 2 linhas de 4. E o Grêmio, depois a gente tem um mapa de calor que a gente vai mostrar, que o Grêmio dominou todo o campo. Que defesa do Marcelo Groen, olha só. É essa alternativa que o Renato ainda não descobriu, de furar esses bloqueios. O Grêmio tem dificuldade, né? Claro, e aí tu vai lembrar da Copa do Mundo, não é só o Grêmio que tem dificuldade, a seleção da Espanha também jogava em troca de passe, virava de um lado para o outro e tal, e foi mal, não conseguiu nem passar da fase classificatória. Outra seleção que joga, pouco parecido, com muito trabalho no meio campo, a própria seleção da Croácia. Essa já conseguiu uma definição melhor porque tinha um ataque mais agudo, né? Um centroavante goleador, grandão, estilo centroavante Aipim, né? Como o Paulo Matos deve usar nas palestras dele. E as 2 alternativas num jogo como esse de ontem, um chute de fora. Não. Chute de média distância, não teve. Não é que não teve, não acertaram. Eu não me lembro do Grêmio ter chutado na bola de fora. O Marinho, quando entrou, tentou chutar umas 3. Ele trazia da direita para dentro. Contra o Atlético, e aí não acertou. Trazia da direita para dentro. Com a embocadura ainda, legal. E a bola parada. O Grêmio não levou vantagem em um lance de escanteio ou de bola alçada na área. Bola parada, falta o batedor. Onde a Croácia? Mas aí... O Raul citou o exemplo era a diferença que o Grêmio tinha na bola parada. Saiu o exemplo da Croácia. A Croácia, quando não tinha alternativa, o Modric vinha e chutava de fora e fez golaço assim. A alternativa do Ramiro, batendo forte. Ou então a bola de primeiro pau no escanteio, que ganharam... Olha, aqui tem o Fernando Sommer, é um doente, né? É um gremista. Mas as pessoas não entendem que a crítica não tem nada a ver com fritar ou não fritar. Ele está dizendo aqui, que história é essa, para não entrar nessa, que o Renato não fritou o jogador. Eu te pergunto, Fernando, se fosse o Celso Roth, o que tu estaria dizendo? Deixa eu passar os gols aí, depois eu falo direto pro Fernando aqui tá aqui na nossa live. Mas aqui, aí tu vê uma diferença. Olha aí as oportunidades que o Grêmio teve. Ó. O Grêmio teve oportunidade. E aí, de novo, o André não dá aquela... Tá me enchendo a cabeça do Vasco. O André, infelizmente, ainda não... Pois é, mas o que não se encontrou ainda.
O que o Renato disse? Que ele ia usar exatamente. O que não dá para entender também. O Grêmio foi do 8 ao 80, né? Exatamente. O Grêmio fez uma partida extraordinária contra o Atlético. Teve 63% de posse de bola e 22 conclusões. Pois é, então, teve aquela situação extraordinária com o Atlético, que o próprio Renato disse que se surpreendeu. Ele surpreendeu com a alternativa do Grêmio foi uma jogada de passagem do Jeromel pela direita, que agora lá vai do 8 ao 80. Mas deixa eu fazer forçada. Tá louco. Que papo é esse, Cadu? Fritou os jogadores, não entra nessa, depois fica brado. Ih, esse papo de Ive, né, Fernando? Isso aí tá mais do que chato, né? Agora toda a imprensa virou Ive, não se pode criticar o Grêmio, que virou Ive, né? Eu vou perguntar para eles, dois jogadores aqui. Tira o Renato. Se não fosse qualquer um outro treinador, vocês não se queimariam com isso? Não, tem que ter moral. Não. Fala como jogador, Raul. Quero saber o seguinte, não é questão de moral. Quero dizer que se fosse qualquer outro jogador, tá? Qualquer outro treinador, tá? Que fizesse esse tipo de crítica. Tu ia aceitar, vocês iam aceitar normalmente? Não, o Paulo tá rindo porque sabe que não. Hoje só o Tite eu deixaria. Só o Tite. Fosse o Celso Roth. Se fosse o Celso Roth, olha aqui, estariam chutando o balde para tudo que ela lá. Eu não estou tirando o mérito Renato daqui, Se ele tem essa autonomia para fazer, ou seja, ele tem essa autonomia para fazer. Agora, não é correto. Eu não vejo como correto. Quantas vezes o Renato já defendeu esses mesmos jogadores aí? E que não jogarem, eventualmente, algumas partidas, não jogaram absolutamente nada. E o Renato vem em defesa deles. Quando todo mundo criticou, quando todo mundo queimou um ou outro jogador, o Renato fez a defesa. Vamos lá, Bressan, Ramiro, aí tu começa. Mas nem um foi por corpo mole, né? Não ficou, a princípio sem condições de jogar no Grêmio. Condição técnica. Mas eu acho que ele não usou o corpo mole. E ele fez a defesa incondicional. Quer dizer, ele tem moral para cobrar. Mas isso é outra coisa, tu ter moral é uma outra coisa. Não, mas por isso que eu estou dizendo. O técnico, ele tem crédito. Mas o próprio Ramiro e o próprio Léo Moura não concordaram com ele. O que significa isso? Aí é democracia, pode falar. Agora ele vai... Mas aí eu pergunto, se não fosse o Renato, como é que ia reagir diante de outro treinador? Se não fosse o Renato, ia ficar pesado. Esses jogadores que não concordaram, no outro dia o Renato ia estar cobrando deles. Provavelmente não cobrou. Se fosse outro, estaria perigo. Qualquer outro treinador estaria perigo. O Guto Ferreira fez isso. Com o Internacional, quando entregou para eles, botou para eles a responsabilidade. O que eles fizeram? Derrubaram o Guto. Não tem, isso não existe. Publicamente não existe. Mas tem que ver a maneira que tu vai publicamente falar, né? Claro, se tu vai chegar, ele não deu os nomes ali, né? Ele não deu fulano. Jogou o chapéu. Jogou o chapéu. Não, mas quem assistiu o jogo sabe, né? Não, mas quem assistiu e quem estava dentro de campo. Será que sabe? Às vezes até o atleta achando que não foi bem, mas corpo mole ele não fez. Não, evidente. Eles não vão entrar lá para fazer corpo mole? Não, é evidente que não. O que se especula também... Tem que chacoalhar. Isso eu não entendo isso aí, eu não posso aceitar, mas especulação. O Grêmio tem na frente aí, o Grêmio tem na frente jogos decisivos. E um campeonato bilionário. Um campeonato que tu recebe muito mais do que a Copa do Campeonato Brasileiro. Que é a Copa do Brasil. Aí tu vai entrar com uma morosidade dessa? Mas esse que eu estou colocando. Copa do Brasil. Tu tem aí que hoje é milionária, uma premiação milionária. São Paulo, Libertadores. E depois Flamengo, né? Maior que o Campeonato Brasileiro, que não te paga nada. Mas aí o Grêmio tem que entrar mata-mata. É competição que tu tem que ultrapassar. Não, eu estou me referindo ao jogador. Daqui um pouco até uma coisa natural. Tu te popa, né, velho? Tu vai te popar. Tu diz do brasileiro. Lógico. Aí por que alguns jogadores ficaram fora e a torcida, inclusive, reclamou sobre isso? Vem cá, o Grêmio parou mais de 30 dias na Copa do Mundo e já tem jogador sendo poupado. Isso leva a crer que pode ser até uma jogada ensaiada para poder botar o time B, C, D. É isso? Abrindo mão do brasileiro. Essa bala do Fernando agora não para de encher o saco aqui. Boa noite, Fernando. Droga de canal, pô.
Pressão. Não pode criticar o Grêmio, não pode falar mal do Renato. Não, pode falar mal, sim. Ele está sujeito à crítica. Se elogia, quando tem que se elogiar, elogia. O Renato é o grande responsável pelas conquistas do Grêmio, Copa do Brasil, Libertadores da América, mas não é isento de crítica, não é isento de crítica. Dando uma opinião não é falar mal do cara. Mas é lógico. Não, mas aí vem, aí é a doença aquela, né? É a ívia, é não sei o quê, é isso, é aquilo, né? Eu acho que se tiver que fazer uma crítica pro Renato, não é pelo que ele falou na entrevista. É porque ele não tomou as medidas de resolver essa questão do Grêmio quando enfrenta uma equipe fechada. Ela é muito mais técnica do que propriamente do que falou. Falou tem que falar mesmo, tem que provocar, tem que mudar o status quo, não pode ficar na mesa. Tu tem que criar esses ambientes assim. E o Renato sabe fazer isso e a gente percebe que ele vem fazendo isso muito. Não é à toa que ele vira uma entidade mesmo. Claro que ele é uma entidade, dele. Mas não é imune à crítica, isso que eu quero dizer. Cadu, quem é o alvo hoje das críticas da imprensa aqui no Rio Grande do Sul? É o Renato. Que ele exagerou, não devia ter falado, provocou. De certa forma, ele tirou mais uma vez o grupo do foco, né? Tira o grupo de jogadores e acima de tudo, ele também passa a responsabilidade para esse grupo. Isso pode ser de propósito também. Pode ser de propósito. Isso aí, a resposta só vai vir nos próximos jogos. A resposta só vai vir nos próximos jogos. A pegada do Grêmio, nós vamos perceber. A resposta só vai vir nos próximos jogos. A reação vai se vir no próximo jogo, né? Eu não tive. Isso de tirar. Eu vou tirar jogador aos 10 minutos. Eu duvido que vocês aceitariam isso aí. Dizer, não, se não correr eu vou tirar com 10 minutos de jogo, eu tiro com 10, 15 minutos de jogo. Nós não íamos sair porque nós corríamos, cara. Nós não íamos sair porque nós corríamos. Não, mas ele... Não tinha pipocado. Não tinha pipocado. Olha aqui, a gente vai fazer um intervalo, depois a gente volta aí. Aí falando vamos mostrar o mapa de calor, né? Como é que o Grêmio se posicionou, como é que o Vasco se posicionou. E em relação ao jogo, vamos chegando a 25 minutos aí. Vai sobrar crítica também se o Internacional não sobrar os 3 pontos, viu? Aí, não, a gente vamos mostrar agora então, tá aí. Mas no jogo do Inter não tem mapa de calor. Não, vai sobrar também, porque no Rio de Janeiro, que estava quente, e 40 graus. Aí o posicionamento, o Vasco de maneira defensiva aí, né? Jogando pelos lados. O Grêmio lá, do outro lado, mas dominando dois terços do campo. A jogada do Marinho e o Ramiro, pelo lado direito. E olha onde vinha aqui o Everton buscar e depois, certamente, a armação de jogo onde o Luan estava jogando. Na intermediária, próximo do círculo central, ali pro lado esquerdo. Mas aí que eu te falei. Perfeitamente. É fantástico analisar assim. Olha lá, o Everton depois ocupando o lado esquerdo, isolado, ninguém para jogada de combinação. Ele vinha só na individual. Ninguém para jogada de aproximação e os caras povoando aquelas duas linhas. O calor é uma tecnologia, né? O técnico serve para o técnico fazer a avaliação. Exatamente isso, é o equilíbrio da equipe. Todo técnico experiente e trabalha no futebol sabe. A tua equipe tem que ser equilibrada. Tem que ter hora ataque pela direita, hora ataque pela esquerda. Esse mapa de calor dá exatamente isso, né? Olha aqui, nós jogamos só por esse lado. O adversário bloqueia bem aquele lado ali e acabou. E é absolutamente diferente do usual do Grêmio, né? Que é jogar mais em jogada de combinação pelo lado esquerdo, que o próprio Cortez virou um grande lateral daquela jogada de combinação com o Everton. Você viu ali que o Grêmio ocupou os 2 terços finais do campo do Vasco. Sem dúvida. Sempre posicionado na frente. E o Vasco, acho que dá para botar ali de novo. Ninguém criticou o Vasco de ontem para hoje aqui, tá? Todo mundo absolvendo o Vasco está jogando jogo de competição. Mas em meio de campeonato brasileiro, eu acho uma vergonha. Mas Fábio, o Vasco fez carnaval com essa vitória, rapaz. O Andrés Rios, que é um atacante que segura a bola. O posicionamento do Grêmio lá. Eles posicionaram os 2 terços finais do campo dele. E olha aqui, olha o Vasco aqui do lado esquerdo. E aí botaram um guri que teve uma jogada de saída de contra-ataque aos 48 do segundo, quando o Grêmio já estava todo, até o Mas essa vitória do Vasco foi um aborto. Essa vitória do Vasco foi um aborto. Eu acho uma vergonha o time que joga desse jeito, mesmo com um a menos. Mas vem cá, a vitória do Vasco foi um aborto. Então é verdade que a comemoração fizeram carnaval. Mas é uma coisa, o gol do Vasco. Em cima. Como é que não vai comemorar? Casualidade, cara. Em cima do campeão, do tricampeão. Eu já chamaria de time de várzea.
Mas essa é a situação. Por isso é que está se criticando essa derrota do Grêmio. Pior ainda, pelo que tu está dizendo, essa derrota do Grêmio. Que não podia perder por um time que nem o Vasco. Um time ridículo. De jogar, time ridículo do Vasco. Ridículo. Agora tu me lembrou. Essa é a grande razão. Nem no gauchão não tem isso. Quais as duas entrevistas do Renato que mais incomodou até todos os setores da imprensa e a torcida, de certa forma? Grêmio Internacional no Grenal, que o Renato ficou incomodado, o presidente ficou incomodado, e contra o Vasco. Então, duas equipes que eram tecnicamente no momento, claro que o Internacional, né, deu uma melhoradinha aí depois, mas tecnicamente fracas, que foram superadas em termos de posse de bola pelo Grêmio, mas o Grêmio não conseguiu resolver. O Renato ficou Mas eram muito situações diferentes. Mas, Raul, eram situações diferentes. O Renato é um cara extremamente inteligente, cara. Né? Quando tem um problema, ele sempre chama o foco das entrevistas para ele. Lembra? É o Nana Neném, é não sei o quê, né? Jogou contra o time de segundo. Aí veio para. Mas essa vez não. Essa vez foi para cima dos jogadores do Grêmio. Ele sempre popa e tira. Quando o Grêmio vai mal, ele tira e chama para ele. E essa vez não. A crítica era sempre em relação aos outros. Dessa vez não. O que mais pesou, Raul, Cadu e Paulo Matos, foi ele ter dito que o Vasco mereceu a vitória. Também. Como mereceu a vitória? Também. Foi uma forma indireta de chutar as canelas do seu Luan. Também. Mas é momento que tem que tomar uma atitude diferente. Ficar aquele técnico politicamente correto também não passar a mão por cima, mudando não dá. E tal, e defende. Tu defende, tu vai numa mas eles têm que dar o retorno. É a mesma coisa. Vocês estão comentando que o Vasco era um time de vários, parecia um time de vários jogando, que o Vasco é fraco. Mas é um timeco perto do Grêmio, Paulo. É um timeco, mas tudo bem, Cadu. Mas daí tu quer que o cara... Verdade, quiseram, pô, ganhou em cima do tricampeão da Treino da América, que é o melhor time do Brasil, que é o melhor time da América do Sul. Pô, o Vasco tá lá, agora ele deu uma subida, mas o Vasco é time que vai brigar pra não cair, velho. Mas... Pra não cair. Mas tô concordando com o time, só que eu quero te dizer o seguinte, tu quer que o cara assimile uma derrota dessa? Contra um time que não... Pô, o cara fica louco, não. De repente ele nem pensou muito e falou um monte de bobagem, mas o quê? Não pode aceitar uma derrota dessa, cara? A mudança de discurso é que foi muito estranha. Ele atribuía sempre a covardia dos adversários, que se apequenavam diante do Grêmio. Ele mudou pro time do Grêmio. O time do Grêmio se acovardou, é isso que quer dizer? Só informação. Ao contrário do que ele dizia. Informação, o Inter abre o placar no Beira-Rio, vão chegando, acho que a quase 30 minutos do segundo tempo. Potker, né? Potker já havia marcado e que ficou aí, eu acho que desde fevereiro, março, que ele não marcava, tinha marcado contra o Atlético Mineiro, e agora o Inter com muitas dificuldades, hein? O D'Alessandro e o Damião entraram nesse segundo tempo e o Inter chega agora, ó, e com esse posicionamento, o Inter passou a jogar com o Damião e com o Alessandro, certamente o Alessandro pelo lado direito, passou a jogar no 4-4-1, né? O Nico centralizado com o Ildabon. Bom, aí vão fazendo 1-0. Não assume a camisa, então, não sai mais. Essa é outra grande injustiça. Vai vir polêmica. Vai vir polêmica. Pega a camisa de volta, dá a camisa. Vai vir polêmica, vai vir de novo aquela famosa, Alessandro, serve, não serve, serve, não serve. Bom, o que serve para você é a revisão do seu carro, você faz na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Passe lá, faça a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre encontra lá para a troca de pneus. Então, não tem razão nenhuma para você andar com pneu careca, pneu desgastado. Mas se você está ficando careca, acho que não tem solução, tem sim micropigmentação capilar Clínica VS, avaliação gratuita, 3012-6778. Não vai deixar de fazer o procedimento, pode pagar em 10 vezes no cartão Banrisul. Para você ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação capilar, acesse o site www.vanessasilveira.com.br. Nosso 2 toques também para Amarimon Advogados Associados, especialidade aí em todas as áreas, mas mais especificamente também aí na área empresarial com Amarimon Advogados Associados. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida aí com o nosso 2 toques e aí também falando, né, dessa perda aí era um grande técnico, tinha uma carreira, estava, acho que no melhor momento dele, né? O Paulo, Raul e Fábio, né? Do Beto Campos. Eu acho que ele teve esse título aí pelo Novo Hamburgo, tinha passado pelo Náutico e agora tinha voltado ao Novo Hamburgo, mas é a vida. Voltamos em seguida.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta segunda-feira, 21h40, com o Raul Rocha, com o Paulo Matos e Fábio Berti. Os nossos meios de comunicação aí, o nosso Twitter, né? Hashtag RDC Dois Toques, o nosso Facebook, também o nosso site www.rdctv.com.br e o nosso WhatsApp 998 15 9990. Nosso Dois Toques tá aí na tela para você. Nosso Dois Toques para Tubolante, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolante. Você pode comprar pelo site www.tubolante.com.br. O pessoal aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, pode ser direto na loja Alberto Bins 533, onde fica a Tubolante. Também para a Baidob. A Baidob você tem multimídias para todo tipo de carro, automatização de portões também, além de na linha automotiva. Você tem casa inteligente, home theater. Olha, tudo isso lá na Baidob, que você acessa pelo site, pessoal de fora de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, www.tubolante.com.br, ou aqui, direto nas duas lojas. Fica na Benjamin Constant 1315, um showroom espetacular com atendimento VIP lá do Mauro e do Rogério, na Avenida Ipiranga 5800, dentro do posto BR, atendimento VIP do Pedro. Também para a Multissom. Bom, a Multissom você tem aí em qualquer local do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todas as promoções aí que você encontra em qualquer loja da Multissom. E aproveita, né? O crédito fácil da Multissom, que você pode pagar em 15 vezes, né? Não tem barbada melhor do que essa. E cá, o Grêmio tem um novo reforço, chegou hoje, né? O Juninho Capixaba. Eu acho que isso que deu aquele nananeném no Marcelo Oliveira, né? Pô, o cara tá aí, reserva, tem oportunidade, os caras estão buscando outro lateral, né? E o que faz aí, e aquilo que a gente falou no primeiro bloco, no primeiro bloco, né? Mas o Marcelo ele já era contestado como titular, né, Raul? Já era contestado titular, deu uma boa contribuição aí para os títulos do Grêmio na questão de mobilização. Ele é uma liderança, né? Extra-campo, fora do campo. Mas é pouco, né? O Grêmio precisa conquistar mais títulos, está disputando, né? Libertadores, precisa de peça de reposição que dê a resposta rápida, imediata e eficiente, que não é o caso do que o Marcelo Oliveira, infelizmente, vem dando, né? Até gostaria que ele, né, voltasse a jogar o que jogou no Palmeiras, logo no início da chegada dele do Grêmio, mas não está conseguindo, então não adianta. Eu acho que essas atitudes da direção, elas têm a chancela da torcida, especialmente da torcida, né? Mas a gente que acompanha também sabe que tem que tomar medida, não adianta ficar, né? Manter a boa relação com o jogador, pode ser uma ótima pessoa, bom, mas passa, né? A bruxaria tem limite, né? A bruxaria tem limite, né? Basta ver os últimos resultados da seleção brasileira. E para o atleta, o pior inimigo é o tempo, né? O tempo vai passando, o cara vai diminuindo. Sim, aí não joga, aí quando entra num jogo, tem a dificuldade, aí não está com o ritmo de competição. O Marcelo foi um cara importante na formação dessa equipe. Desse grupo de jogadores por isso que eu disse, essa mobilização, ele é agregador. Foi um cara importante. É um sujeito que tecnicamente, inclusive, e fora de campo. O Renato sempre fez questão de ressaltar isso. Ele era uma espécie de um técnico dentro de campo. Acho que ele cumpriu bem esse papel. Mas deu o tempo do cara, né? Acho que essas correções e essas renovações e oxigenações que um grupo vencedor precisa são o segredo da sequência de vitórias. Então não adianta ficar insistindo só em função de bruxaria. Olha, se tu quiser fazer o comparativo lá com a Europa, o Barcelona renovou, né? Saiu o Iniesta. Dá para segurar o Iniesta mais 3 anos jogando se quisesse. O Neymar foi embora. Quer dizer, tu tem que fazer, e sem medo, né? Tem que ter essa consciência que a renovação faz parte de um time vencedor, né? Então não adianta tu morrer abraçado com falando em com renovação, a história, né? o
o Santos está à procura de técnico, né? Caiu o Jair Ventura, né? Mas já se imaginava, já se esperava, né? Já se Ele esperava. não veio fazendo um bom trabalho desde o início no Santos, o mesmo que fez no Botafogo. Ele encontrou dificuldade para trabalhar no Santos, eu não sei o porquê, mas não conseguiu desenvolver, colocar a filosofia dele No de Paulista ele até trabalho. arrancou bem, né? Mas, Mas ele não deu uma sequência boa e o trabalho dele vem sendo contestado há muito tempo. E olha que não, e teve jogador que até curtiu a postagem da demissão dele, né? Ah, é? Tu viu? Ouviu? Não, que tá saindo. Não, mas isso faz parte. O meia Vitor Branco. Às vezes tem o óbito de alguém e o cara curte. Mas não quer dizer que tu curtiu a morte do cara. Se fosse o Fernando aqui do Grêmio, ele já enlouqueceu. Olha aí, velho, olha aí, velho. Mas o treinador não agrada a todos também, né, Cadu? Mas esse aí também tá indo pra jogar na Ucrânia, algum lugar fora, né? Aí tem uma bronca, mas no Santos está uma bronca danada lá, estão pedindo o impeachment do presidente, que estaria envolvido em questões aí de jogadores, com as empresas dele, presidente envolvido com tem essa bronca aí, né? Tem essa bronca toda. Vem cá, mas o que não tem bronca é em relação ao seu banco. Aquele banco, ele proporciona tantos produtos, que é o caso do Banrisul, né? Como é o caso do crédito simples Banrisul, é capital de giro facilitado com condições especiais para micro e pequenas empresas. Então, simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique, simplifique, abra sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso aí tem você no Grupo Zafari, você tem preço e qualidade, né? No Grupo Zafari, né? Também nossos 2 toques para o Grupo Unificado. Pessoa em escola, pessoa em colégio, é com o Grupo Unificado. Ainda voltando a essa história. Bom, só como informação, acho que vamos chegando aí, é quase final do jogo da partida Internacional, né? O Inter vai. É informação, viu, Fernando? Senão vão dizendo que é aí, é informação, viu, Fernando? Fernando ficou bravo porque eu chamei ele de doente. Eu disse, doente com essa neura aí. Essa neura aí que não se pode falar mal do Grêmio, né? Não se pode criticar nada no Grêmio, né? A gente não tá aqui nem... Eu concordo, né? Fernando, não tem que falar mal. O Cacau estava ontem aqui no nosso programa de domingo, né? Disse, não, no Grêmio não tem, tá tudo bem, não tem problema. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. O que o Grêmio fez de errado, o que o Renato fez de errado, tá errado. Para enlouquecer, então, Caduzinho, o Internacional se isola na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, vai a 26 pontos, está a 4 da liderança. E quando a gente dizia que o Internacional esse ano que não estava, claro, recém retornando de uma Série B, vacinado já, e depois de quase uma década ser apontado como um principal favorito para a conquista do título, daqui a pouco jogava sem pressão. E olha como as coisas vão acontecendo ao natural. O Potker, um jogador contestado, um jogador que foi artilheiro de Campeonato Paulista, artilheiro de Campeonato Brasileiro, jogando como atacante, né? Agora, 2 jogos seguidos no retorno fazendo gol. Mas no Paulista ele jogava diferente. Fase. No Paulista ele jogava dentro da área. Não marcando a bandeirinha. Não de ponta direita aberta. Mas agora o Renato confirma, ele é mito mesmo, né? Claro que ele já estava brabo ontem, que sabia que o Inter ia ganhar hoje, e ia perder. O cara é um mito, rapaz. Isso aí o cara, ele antevê as coisas, ele já estava brabo ontem. Não, e o Grêmio tem jogo, agora quinta-feira tem jogo com o São Paulo, né? Jogo de 6 pontos, jogo que vale aí. O São Paulo é o vice-líder da competição. E tá bem, o São Paulo tá bem, né? Tá bem certinho. Tem a tabela, vamos ver ligeirinha, vamos ver ligeirinha a tabela? Vamos ver a tabela ligeirinho, enquanto eu digo que o nosso 2 toques também. Vamos lá, tá a tabela? Vamos lá, tá aí a tabela, ó. Mengão. Claro, isso aí antes sem computar o jogo do Internacional. O Internacional tá aí com essa vitória parcial, tá indo a 26 pontos, mas olha só. O Flamengo com 30, o São Paulo com 29, o Cruzeiro de virada ontem, né? Saiu perdendo pro Atlético Mineiro e aí subiu para 24. Aí o Internacional com essa vitória vai assumindo a 3ª posição. Não fica bravo, viu, Fernando? Senão vai dizer, a tabela, senão vai dizer que a IVE que tá fazendo a tabela. O Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro 3-2. Vamos ver os 10 últimos lá, os 10 últimos. Eu acho que ali, ó, até o Corinthians ali, ó, o Vasco subiu. Ali vão ficar disputando ali as vagas e lá pra cima o título, né? Como caiu o Fluminense também, hein? Botafogo, ali, ó. Depois caiu, ó. Olha lá, o Paraná ganhou ontem, né? Ganhou 1-0 do América. Não, o América ganhou 1-0 do Paraná. Ah, virou? Não, o Paraná ganhou de 1-0. Não, o Paraná ganhou 1-0, tem razão. O Paraná ganhou 1-0. Tá ali, só os justos, olha. Olha, ó. O Ceará, que o Inter tá enfrentando o Inter ontem, é um Atlético Paranaense ali, ó. Que situação. O Paraná, os 2 times do Paraná, né?
e o América são os times O Paraná hoje está a 2 Vitória? pontos de deixar a zona E o de Vitória, rebaixamento. o Vitória já tá ali, estava condenado na terceira rodada, na quarta rodada, na quinta rodada. O Paraná não escapa mais. Quer jogar com o Paraná escapa? Se você vê ali, ó, o Vitória tá -9. É um dos times que mais sofreu gols. Não, e o Vitória tomou 4, né, do Tomou Bahia, 4. né? E aí não, E é um dos não caiu lá o... Não, já estava projetando o próximo jogo. Não caiu? No Mancini, não. Então tá, vamos pro rápido intervalo, voltamos seguidinha para finalizar o nosso Dois Toques desta segunda-feira. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Raul Rocha, com o Paulo Matos e Fábio Berti. Nosso Dois Toques é 21 horas e 53 minutos, nosso Dois Toques para a Village Serviço Contábil, só você acessar o site e tornar um cliente lá da Village. E também para o grupo Aspecir, olha, que é o patrocinador oficial Pilar do São José. São José que ontem não conseguiu reverter o primeiro jogo para chegar à final da Série D do Campeonato Brasileiro, perdeu ontem ganhou, melhor dizendo, ganhou do Ferroviária por 2-1, tinha que fazer uma diferença de 2 gols para levar a decisão para os pênaltis, ou uma diferença de 3 gols para chegar à final. Mas independente disso, a grande campanha que fez o São José já está na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Então, fez o seu dever de casa, cumpriu a sua missão. Claro que se tiver chegado à final, evidentemente seria um acréscimo, né? Até em termos de visibilidade. Mas o São José já está focando aí, já está se estruturando, já está trabalhando e pensando aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas é uma mala esse Fernando. Bah, aqui não pode. Aqui, para ele, todo mundo, a imprensa toda é colorada aí, viu? Nossa, rapaz, ele tem um timezinho. Não, toda não, quase né? toda. Quase todo, é bom, né? Bom, mas eu sou do Juventude. Não tem, é impressionante. Não, ele e companhia, eles criticam até aqueles que eles dizem que são gremistas. Aqueles que dizem que são gremistas, qualquer coisa que falar do Grêmio, não, aí não pode. Não, Fernando, por paciência, né? A crítica é crítica, né? Quando elogia, se elogia. Quando é para criticar, é criticar. Ninguém é imune à crítica, É que o Grêmio, ultimamente, era só elogios, então não pode falar nada. Pois é, não, aí não tinha, né? Não tinha os aplausos, né? Não, o Cadu só testemunha, o Cadu elogia bastante o Grêmio. Pô, mas não é questão de elogiar ou criticar. Quando tem que se elogiar, eu sempre disse, o Renato, por tudo que ele faz, por tudo que ele fez para o Grêmio, 1000 elogios. Agora, não é imune à crítica, ninguém é imune à crítica. Vem cá aí o Paulão aí, o Paulão tá de volta. Paulão tá livre? Final de jogo no Beira-Rio, o Inter, então, olha, com dificuldades, hein? Olha, 1-0 em cima do Ceará, apertadinho ali, né? Apertadinho. Mas como disse o Mano Menezes, né? O importante nesse campeonato brasileiro é pontuar. Claro que o principal é os 3 pontos, mas quando pelo menos fizer um ponto, também já está garantido. Ontem o Grêmio, até seria sido um grande resultado, o empate ao Grêmio 1 ponto. Teria sido um grande resultado. O Odair está fazendo um baita trabalho, está buscando um pontinho fora, ganhando em casa, então ele está fazendo um trabalho bacana, um trabalho aí que chegou ali, assumiu o time com desconfiança de todos. Sim. De todos. Se chegar aqui o cara, não, eu tenho confiança no Odair, é mentira. Eu não sei até que ponto pode segurar, mas vocês, como jogadores, sabem bem, o que te dá confiança são os resultados, são as vitórias. E ele o Internacional começou o campeonato, ou seja, como candidato a não rebaixar. Não rebaixar, né? Não rebaixar. E colocaram ele ali, eu não sei... vão colocar, se não arrancar bem, vamos trocar. E olha o trabalho que ele está fazendo aí. Verdade. Mas ele tem todas as características. Ele é um técnico aí que é um estudioso, né, Paulo? Tem conhecimento, tem gestão de vestiário, trabalhou aí na seleção olímpica, quer dizer, tem trabalhar com o jogador. Um profissional. Quer dizer, agora o futebol é primeira prova de fogo. O Jair Ventura. O D'Alessandro no banco? Não, o Jair Ventura é um belo treinador. Prova de fogo. Agora, os resultados não vêm, não tem que nem segura, né? Bom, a gente quer... Bom, e o Paulão, que foi rescindir o contrato com o Vasco, que voltou aí, se representa ao Internacional. O Renato até estava querendo, né? Sugeriu até a contratação do Paulão. Foi bem na época que ele esteve com o Grêmio, mas aí uma negociação direta do Inter pro Grêmio, essa não se cria, né? Bom, vou deixar aqui a nossa homenagem e também o nosso abraço a toda a família, né? Do Humberto Campos, que nos deixou hoje de maneira prematura.
morreu dormindo, aos 54 anos de idade, ele que estava num momento bem da sua carreira e que até subiria, sem dúvida nenhuma, mas a vida nos proporciona isso. Então, nossos sentimentos aí a toda a família aí do Beto Campos. Saímos daqui, obrigado Raul, obrigado Paulo, Fábio. Saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Gascaria, mais Meado do Grande do Sul, referência nacional. E não esquecendo que terça, quarta e quinta, domingo, as promoções do Barranquinho. Aí você escolhe, está super bem no Barranco, no Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer lugar, como eu Kia da São Mota, Avenida Ipiranga 7110, lá que você quer chegar. Lá tem Kia e tem Geely. Qualquer uma delas está super bem, qualquer uma das duas. Agora, Sportage, você tem pronta entrega lá na Kia São Mota. Se você é uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, um teatro, quer saber de estacionamento, aí nem é pelo telefone. Não, você pede pelo aplicativo, Teletaxi Capital. Se você não tem, baixe o aplicativo, Teletaxi Capital. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Tritaxi aéreo. Obrigado pela sua audiência, nós voltamos amanhã com nossos 2 toques, aí repercutindo a vitória do Inter, já projetando a rodada de meio de semana, mas você continua aqui na nossa RDC TV, né? Continua com os nossos programas, na sequência o Jornal da RDC e logo em seguida o Cruzando as Conversas. Uma boa noite, até amanhã, tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.